Samuel, capítulo 19, verso 31 diz: Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até a outra banda. Amém? Meus amados irmãos, quantos podem glorificar ao Senhor por essa manhã? Aleluia, glória a Deus. Por tudo aquilo que foi falado aqui, que foi louvado e adorado a Deus. Meus amados, Deus ele tem um processo com você. Deus ele tem um processo com todos nós. E esse processo é um caminhar de Deus na sua vida. É preciso se dispor a isso. O nosso querido irmão Elias, e daqui a pouco nós vamos começar a compreender o que o Eterno ele tem para nós e falar ao nosso coração. Elias, ele estava à beira do rio Querite. E na beira do rio Querite, Deus queria na vida de Elias tratá-lo. Ah, meus amados irmãos, como é duro esse tratamento. Esse tratamento não é com artificialismo, não é do nosso jeito, como nós queremos. Elias estava ali, aguardando tão somente a provisão de Deus, na beira daquele rio. Já ficou 2 anos e meio, praticamente, há 3 anos, sem chover. Você pode contemplar comigo o início desse processo, à beira de um rio, parado. Ele iria plantar um pezinho de chuchu, nada iria nascer ali. Ele iria criar uma galinha, uma vaca, não tinha condições. Seca, deserto. Aos olhos de muita gente, Elias estava ali sentado em uma pedra, parado, neutralizado pelas circunstâncias. Porém, irmã Adriana, alguém poderia olhar para aquele Elias e dizer: vagabundo, preguiçoso, acomodado, está vivendo uma vida de rotina, não faz nada, vivendo ao Deus dará. Amados, na vida de um homem, ele muitas vezes no início da sua jornada faz muita coisa de si mesmo. Deus permite e muitas vezes abençoa o seu esforço de semear. Porém, nem sempre esse esforço de semear é a vontade soberana ou é a vontade permissiva de Deus. Porém, nem sempre é aquilo que Deus tem para a sua vida. Obviamente que tudo que eu lançar sobre a terra eu irei colher, irmãos, conforme a vontade do eterno Deus. Se eu lançar pé de feijão, vou colher feijão. Mas não significa que Deus queria que eu plantasse feijão, mas Ele permitiu, Ele respeitou a minha vontade. Eu irei para vários lugares e seguirei vários caminhos e tomarei muitos posicionamentos. Nem todos eles significam que foi a vontade do plano de Deus para a minha vida. Ele permitiu, porém, Deus ele tem um plano, Ele vai executar o seu plano. Antes de você morrer, Ele vai executar o seu plano.
Nós vemos isso na vida de Moisés, tentando de si mesmo dar livramento ao povo de Deus, subjugado pelos egípcios ali no Egito. Quando ele tentou livrar um hebreu e ali deu um murro, um soco, um nocaute naquele soldado, cidadão egípcio, de si mesmo. E através daquilo ele fugiu para o deserto, na sua tentativa de cometer justiça. Foi um ato que Deus queria que libertasse Israel. Deus não queria ver o seu povo escravo, é verdade. Mas Deus tinha o seu momento certo. Deus tinha a sua hora certa de operar. Meus amados, na vida de Elias não foi diferente. Tenho certeza que por muitos momentos Elias foi de um lugar, Elias foi para outro lugar, Elias tentou fazer várias coisas, Elias tentou tomar várias decisões, mas naquele momento Elias tinha que ficar na beira do rio Querite, sossegado. Chegou o momento que o esforço de Elias, a força no braço dele, conhecimento dele, de plantar uma fava, de plantar um feijão, vendo o deserto, vendo a seca, preocupado, e Deus ali queria que Elias, literalmente, sentasse em uma pedra, bebesse da água do ribeiro e esperasse a carne vir do corvo. Depois que acabam os seus recursos intelectuais, os seus recursos de capacidade profissional, os seus recursos físicos, depois que acaba tudo e Deus zera você e esvazia ele, a partir daquele ponto de neutralidade, de impotência, porque impotente nós somos, humanamente, mas não reconhecemos. Fazemos uma quebra de braço com Deus, achando que Deus quer o nosso auxílio. O nosso auxílio só atrapalha o trabalhar de Deus em todo momento da história do seu povo, de Gênesis até Apocalipse. Os homens tentando dar um jeitinho, fazer roda para carregar a arca, tentando fazer várias coisas, tentando atravessar o mar de um jeito, tentando rodear colinas. A força da intelectualidade, a força do braço. E ali Deus, ele estava dizendo para Elias, agora você fica quieto aí. Passa um dia, passa 2 dias, não é um processo de semanas, não é um processo de meses, um processo de anos. Talvez, em um determinado momento, a água do ribeiro vai secando, Elias vai olhando aquela água minguar, as pedras laterais já criarem limo, viscosidade, a água já não ser mais possível ser uma água bebível, uma água potável, as que ficaram nas poças, sol quente, se evapora. Mas eu te pergunto, Deus não poderia fazer brotar água da pedra, como fez lá na rocha ferida de Meribá? Deus não poderia fazer crescer na beira daquele ribeiro ali, aquela mesma árvore aboboreira, que fez crescer quando Jonas sentia calor, e Deus queria lhe dar uma lição? Deus não tinha poder de enviar codornizes, como enviou no deserto para a nação de Israel, ou derramar pão do céu, como derramou o maná? Ele tem poder, tem recursos, e tem provisões infindáveis e incompreensíveis à mente humana. Mas naquele momento, o tratamento de Deus com Elias era secar o rio. E Deus secou o rio. Deus secou a provisão. Talvez Elias, na sua mente, e era essa mente humana, porque observe que chegou um momento que mesmo depois de todo um processo lá adiante, havia coisas ainda a ser tiradas de Elias, irmão. Elias fugiu de Jezabel depois de todo um processo de glórias e de milagres e de sustentação, e de uma casa de uma viúva onde uma farinha nasce dentro da botija. E todo um processo, ele foge, e ainda há tratamento de Deus para com Elias. E Deus está sempre apertando, sugando e extraindo onde nenhum homem pode extrair. Aleluia. E Deus fala com Elias, e leva Elias ali para a casa da viúva de Sarepta. Há um outro processo na vida de Elias.
E Elias ali começa a ser tratado na casa daquela mulher. Como é que pode ali na beira de um rio, aquele homem sem fazer nada, parado, descansar? Dá o stand-by, não, meu amigo, tirar a tomada, porque mesmo no stand-by a luzinha ainda está acesa, esperando você acionar o controle remoto, e você fica ali, ó, no controle remoto. É preciso um desligamento, um descansar real. Lá no Salmo 23, refrigera a minha alma, guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso é provisão, é propósito de Deus, mas você não. Você está sempre por um plano, sempre por um projeto, sempre por uma vontade, sempre por uma mudança, sempre por algo efervescente. Já notou? Essa realmente é a natureza da essência humana, dos não trabalhados, dos que não se colocam na tábua de bater a carne para amolecer. Tem que ter instrumentos certos. E a carne continua dura, porque um processo humano não amolece carne. A vontade humana não vai quebrar fibras. E Elias ali passa a entender que era Deus e que é Deus, e que é o momento de Deus. Lá no Monte Carmelo ele começa a orar, e aquele ajudante dele, ele manda subir, vai lá ver se tem já nuvens carregadíssimas de água, porque em quase 3 anos sem chover, vai o céu ficar preto. E ora a primeira vez, oração de profeta não é brincadeira, sobe lá em cima, Monte Carmelo, uma altura infindável, e aquele jovenzinho já subiu a primeira vez, nada, desce, não tem nuvem nenhuma. Elias ora de novo, sobe de novo, aquele jovem já estava já com as pernas mole, subiu ali por 7 vezes, e na 7ª vez que ele desceu, ele disse, olha, pelo tanto de tempo, em outras palavras, pelo tanto de tempo, homem de Deus, que está sem chover, o senhor orou aí 7 vezes, até aqui agora, dessa vez, 7ª vez que eu subi, aquele jovem já desceu pensando, meu Deus, subi aqui pela 7ª vez, a 7ª vez que eu subi aqui, a nuvem não tinha nuvem, e agora na 7ª tem uma mãozinha, ele vai ter que orar mais 7 vezes, mais 100 vezes, cada vez que eu orar vai aparecer uma mãozinha do lado, eu não vou aguentar, vai dar cãibra, vou desmaiar aqui, vou desfalecer, vou cair duro, tamanha altura do monte. Mas quando aquele jovem desce e fala, Elias, eu estou entendendo, mas eu quero te dizer que tem uma nuvem já, já tem uma nuvem, mas insignificante, é do tamanho de uma mão. Elias disse, chega, já entendi, é um sinal. Para o homem precisa grandes coisas, grandes estrondos. Para Deus, só um furo de 1 milímetro afunda um Titanic. Deus é Deus. Agora, eu não posso fazer nada se você quiser agradar a Deus e a Mamon nessa sua vida de desequilíbrio, onde a balança pende mais para um lado e a mão cortada vai aparecer e vai dizer com você, pesado foste na balança e achado em falta, porque quer um equilíbrio entre a sociedade, entre as coisas, não quer ficar na beira do rio Querite, não suporta o processo. Aquele deserto era muito mais um tratamento na vida de Elias do que na vida daquela nação de Israel. Aquele deserto e aquele rio e aquele couve e aquele alimento. E Elias estava com aquilo na cabeça, aquela possessividade, né? A ponto que quando ele fugiu de Jezabel e foi para aquela montanha e Deus apareceu ali com vários propósitos, terremoto, fogo. E Elias disse, agora vem Deus no terremoto, agora vem Deus no fogo, agora vem Deus na tempestade. Você sempre está querendo dizer como Deus tem que chegar, como Ele tem que operar, para onde você tem que ir, como tem que ser comprado, sempre, né? Você é no domínio. E aí Elias vem numa voz suave, em uma brisa. E o que é que Elias, depois de todo esse processo, do rio Querite,
de Jezabel, do fogo descer sobre o Carmelo, da nuvem, da multiplicação do azeite, da farinha. O que é que esse Elias diz para Deus? Só eu fiquei. Ainda continua sendo essa carne de fibra dura, hein, cara? Tu vai ficar só. Jesus está dizendo para você que você vai ficar só, porque quem nasce da carne é carne. Aleluia. Jesus disse que se a semente cair na terra e não morrer, fica ela só, você se mantém no formol. Isso é duro. Quando você joga uma semente na terra com 15 dias e você, aquela experiência que sua professora lá fez com você na Sacramentina, que você jogou um grãozinho de feijão e ela mandou você ver o que ia acontecer, e depois de 2, 3 dias você foi procurar o grão de feijão, não tinha mais. O que é que tinha? O caroço de feijão desapareceu para vir um broto, desapareceu o broto para vir um caule, e subir, e daquela semente de feijão dá muitas sementes, mas a gente não aprende. Jesus está dizendo que se a semente não morrer, ela fica só. Você está só, sem fruto, sabe por quê? Sabe, você tenta. Sabe, eu falei aqui na quinta-feira sobre aquela vida de rotina de muita gente, na vida conjugal, e aí ele precisa ir lá naquela loja comprar uma roupa de zorro para chegar em casa, enfeitar, apimentar a relação sexual, porque ele não tem mais potência sexual para a mulher dele como a mulher dele é. Então tem que enfeitar ela de feiticeira para criar na mente dele uma ficção sexual, e aí ele vai copular com a mulher, achando que é a feiticeirinha, que é não sei quem, para ele poder ter um ápice de ereção. Sabe, irmãos? E esse é o relacionamento de muita gente com Deus, sempre querendo apetitar o relacionamento com Jesus, porque Jesus puro, como ele é, normal, tranquilo, neotestamentário não funciona. Tem que ter uma campanhazinha, tem que ter uma festinha, tem que ter uma roupinha, tem que ter uma terapia, tem que ter uma técnica de como ver Deus, 7 ondinha, e você vai nessa vida. Não, é a minha natureza, claro, caída, carnal. E aí fecha a porta para realmente uma evolução espiritual. Tranca as engrenagens. Mas quando você parar na beira do rio Quirite e desligar, não é ficar, irmãos, no controle remoto, no automático. Não, eu não estou dirigindo o carro, mas está no automático. A marcha passa sozinha. Saia do automático, rapaz. Se desligue e deixa Deus. O Espírito de Deus está sobre sua vida. A história da vida de Davi me remota a essa situação. A história da vida de Davi é esse compreende que nós devemos nos desbruçar todos os dias se quisermos crescer. Não suportamos o tratamento de Deus. A nossa carne está escolhendo a tonalidade que Deus tem de cantar para nós, irmão Daniel. Dá um Mi maior aí, Daniel. Dá um Fá maior, está querendo dar uma nota de como Deus tem que cantar para mim. Hoje Deus tem que cantar uma música em barítono. Hoje Deus tem que cantar para mim em contralto. Hoje Deus tem que cantar para mim em Fá menor. É aqueles discípulos que Deus está dando a ordem, dizendo: olha, amigos, eu tenho um propósito de ficar aqui, porque é assim, ó coração, tu bate e bombeia sangue para o corpo, mas você, estômago, quebra o báculo dos carboidratos através do sangue que Deus vai lhe enviar. E lá, fique tranquilo que no próprio estômago já tem divisão de anticorpos que vai estar ali nas paredes do tecido estomacal, extraindo as proteínas, os lipídios e as vitaminas para o sustento do corpo, cada qual no seu quadrado. Ó rins, fica na tua aí, filtra o sangue. Ó fígado, processa aí os 5.000 produtos químicos para o corpo. E Jesus, ele é o general de guerra. Eu tenho que ficar aqui. Alguém aqui pode ser Jesus no meu lugar? Alguém aqui pode ser Elias? Teve quantos? Teve quantos Salomão? Teve quantos Davi? Teve quantos Adão? Fique na sua, rapaz.
O general de guerra está dizendo: eu tenho que ficar aqui, é comigo o negócio. Eu tenho que passar a noite orando. Vocês 12, pega esse barco aí e me espere do outro lado. É difícil compreender a instrução de Deus para a sua vida? Vai ficar 1500 anos morto, duro, sem vida, sem dons, rodando em círculo até morrer, todos os murmuradores no deserto. O processo vai ser longo, porque você é duro, você não é maleável. E aí Jesus vai orar. O que é que Jesus orou? Ninguém sabe, mas orou. Falou com Deus, com o Pai, teve comunhão com o Pai, lá para quantas? 4, 3 horas da manhã. Aqueles discípulos lá do outro lado, com a mente humana. Olha, meu amigo, você não sabe quem é Deus, não. Desse jeito, não. Os discípulos: oi, meu Deus, Jesus vai aguentar bater esse remo no mar da Galileia? Sabe como é o mar da Galileia? Daqui em Cruz das Almas, minha amiga, bater no braço. Você que nunca remou, não sabe o que é um remo, não sabe o que é um mar contrário. É como daqui lá em Sapeaçu, 60, 50, 40 quilômetros. E lá antes de chegar lá do outro lado, dizendo: oh meu Deus, aqui tem 12, que dificuldade para chegar aqui. Jesus nunca foi pescador, como é que ele vai aguentar bater braço, remo? Vamos voltar. Sempre você quer dar uma ajudinha para Deus, sempre quebrando, dando problema, colhendo o que você planta. E lá no meio do caminho, quando eles menos esperam, eles remando contra a maré, porque quando foram, a maré estava favorável, e na vontade de Deus o barco chega mais rápido, porque os ventos irão soprar a favor daquele que está no centro da vontade de Deus, mas contra Deus é problema. E ele batendo o braço contra a maré, rema Pedro, rema João, rema Tiago, rema 2 passos para frente e 3 passos para trás, que nem caranguejo. Como diz aquela canção, sem a direção de Deus, não tem como você chegar. É 2 passos para frente e 1 passo para trás. Era assim que eu andava. E aí de repente, quando eles olham, quem vem no barquinho? Vem no barquinho? Vem nessa sua mente limitada, que Deus tem que chegar como você quer, na hora que você quer. E aí Jesus vem por cima do mar andando, amigo. Quantos quilômetros é, pastor? Daqui para Cruz das Almas, já vim de pé, é 28 quilômetros, 29. E dali para atravessar aquele mar da Galileia, Jesus andarilho. Ele não veio andando, talvez flutuando, talvez um vento empurrava ele podia botar até 100 km por hora e chegar em 10, 20 minutos lá. E quando eles olharam, disseram: é um fantasma. Claro, é um fantasma, é uma ilusão, é uma assombração. Porque quando o homem não está no centro da vontade de Deus, toda vez que Deus chega, ele se espanta. Não, isso é demônio, isso é um fantasma, é um pandemônio é de outro mundo. E Jesus: não se assuste, sou eu. Essa é a dificuldade que nós temos, irmãos. Davi estava ali colhendo o fruto daquilo que ele semeou, meu irmão. O apóstolo Pedro disse que quando nós somos esbofeteados por causa dos nossos pecados, quando eu cometo algo que desagrada a Deus, e esse algo que eu cometi, que eu desagradei a Deus, que eu semeei, que eu tomei uma decisão contrária, eu vou ser esbofeteado por esse meu pecado, por essa minha mal semeadura. E as escrituras dizem que eu suporto com calma. As crianças, por favor. Em nome de Jesus, por favor. Amém? Os adultos aí. Então o que acontece, irmãos? Quando eu estou particularmente, irmãos, colhendo o que eu produzi pelo fruto do pecado, eu pequei. E as escrituras dizem que eu vou ter que colher o que eu plantei, que eu vou colher esse meu pecado. E isso para Deus é justo. Mas aí Pedro nos diz que quando nós estamos sofrendo sem culpa, quando nós estamos sendo afligidos por amar,
por estar seguindo a palavra de Deus, irmãos. Isso para Deus é maravilhoso. Isso para Deus, ele vai ser glorificado em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. E quanto de nós estamos colhendo coisas que semeamos há 10 anos atrás, já sendo conhecedor das Escrituras, caluniando, se metendo em coisas alheias, não mudando o modo operandi da vida, frequentando ambientes, mantendo o padrão do eu, do ego, a autoexistência, a vontade própria, e Deus dizendo: estou do lado de fora, filho, eu quero. Mas você pede para ser vaso, mas não aguenta. Você pede para ser um instrumento, mas não deixa. Deus mandou você ficar quieto na beira do rio Quirite, você pegou e fez um badog com uma lasca de jacutinga de madeira e sai por aí caçando iambu e caçando os animais que vai beber água ainda no ribeiro, quando é Deus que quer te manter. Então receba o fruto, não reclame de Deus. Deus é perfeito, Deus é justo. E Davi, meus irmãos, ali, toda a situação de Davi, eu não vou enumerar, porque eu tenho um tempo ali cronometrado. Ali ainda me falta 29 minutos, são 10 horas e 1 minuto. Davi estava em um processo terrível que nenhum homem suportaria, sem a elasticidade. Nenhum homem suportaria o processo de Davi, a comunhão que ele tinha com Deus, onde ele teve um próprio filho estupando a própria irmã, um próprio filho tendo relação sexual com a sua mulher, em praça pública. Davi, ele estava convicto das consequências, onde ele era culpado. E todo mundo que entrava naquele processo, Davi sabia: olha, você não tem culpa, eu semeei isso. Eu estou colhendo aí uma atitude minha, é isso que você está fazendo. Fui eu como motorista, como cabeça. E ele sabia disso, ele não acusava ninguém. Um trâmite, uma trama diabólica de traição com Aitofel, com todos os seus conselheiros, a sua aparência diante de Israel, as denúncias, os escândalos, as propagandas que tentava destruir a sua imagem de rei. Ele agora ainda tinha no seu encalço um dos seus filhos, que ele colocou o nome de pai é paz. Meu filho é paz. Ele ia para o banheiro tomar banho, esquecia a toalha, ele dizia: meu filho é paz, traz a toalha. Meu filho é paz, traz o sapato. E justamente aquele jovem escolhido para ser rei, para tomar o lugar do seu pai, naquele exato momento, o pecado, o desvio espiritual, adentrou no coração de Absalão, fruto do pai, de um pai que não teve atitude para com seu filho, que estrupou Tamar, a irmãzinha de Absalão que ele mais amava, companheira de ir para a escola. E a revolta invade o coração de Absalão, fruto de um pai que estava agora colhendo o fruto daquilo que semeou. E o que mais doía em Davi é que ele sabia que tudo aquilo era a plantação dele. É difícil, é duro. Não tem como arrancar o que se semeia no mundo espiritual. Uma vez lançada a palavra, não volta atrás. Duas coisas não voltam atrás: a palavra lançada e a pedra lançada, ela não retorna atrás. E foi justamente isso a atitude de Davi. Ele ia deitar e sabia: eu sou o culpado disso tudo, meu Deus, livra-me dessas circunstâncias. Mas é tratamento. Porque se você não passar por isso, você vai continuar fazendo isso. Essa madrugada eu ouvi a voz de Deus dizer comigo: colocar um folder. Se Deus te desse 1000 oportunidades, todas 1000 você ia errar. Por isso que ele lhe deu Jesus.
E ali Davi no processo, e Absalão pega uma espada para matar Davi. Davi, como ungido de Deus, que mata um Golias. Quem era Absalão? Davi, como ungido de Deus, irmão, iria matar qualquer um. Era um homem de guerra, era um homem, não tinha como ele. Um urso, um leão, Davi iria matar. Quanto mais um garoto, seu filho. E Davi disse: olha, meu filho fez um exército e está vindo aqui para o castelo. Eu não posso guerrear com meu filho. Eu plantei isso, eu plantei essa desgraça aqui. Meu filho que comia comigo na mesa, que eu levia para a escola, que eu investi tanto no meu filho, e agora eu sou culpado disso tudo, e ter essa semente no coração do meu filho. Meu Deus, é o seguinte: arruma as roupas, todo mundo aí, meus soldados, valentes de Davi, que acertava com um revólver, um fio de cabelo. Vamos fugir, porque Absalão vem. E Davi fugiu. E Absalão atrás de Davi. E Davi com soldados valentes, homens que estavam querendo, vendo a luta de Davi, vendo o sofrimento de Davi, e querendo ajudar Davi, irmão. Há pessoas que não têm compreensão de um processo de Deus na vida de um homem. Não tem largueza espiritual, não tem profundidade. O cara que ora 1 hora de relógio por dia vai compreender uma pessoa que ora 24 horas? Uma pessoa que ora 10 horas de relógio vai compreender a vida de Jesus, se não for pelo Espírito Santo? Como? Os amigos de Ló queriam ajudar ele, infernizando a vida de Ló. Ló, você pecou contra Deus. Ló, entenda que Deus é justo. E aumentava as aflições de Ló, de Jó. Jó estava ali, com paciência. Porque, meu irmão, não existe luta maior. Luta maior não é os problemas que você passa, não é luta financeira, é o desgaste de medíocres. É o desgaste de lutar contra ignorantes, contra aqueles que não têm a menor aptidão, o menor apetite de realmente se desbruçar em Deus. Está sempre como Marta, com suas próprias mãos. Marta pensava que ia receber um troféu de Jesus, e recebeu foi uma exortação. Marta disse: eu estou aqui trabalhando, daqui a pouco Jesus vai ver que eu sou a cara, que eu sou o cara, eu estou aqui trabalhando, vou dar comida, vou botar na mesa, e o que ela deveria fazer é estar ali, buscando a melhor parte. Tem muita gente assim, que não compreende. Davi, o que é que ele faz, amados? Ele foge para o deserto. Ele não foge de Absalão, ele foge de matar o filho. E ali chega uma equipe de soldados preparados da caatinga, do bope. Davi sabia: eles vão pegar e vão matar meu filho. Meu filho nunca foi em uma guerra. Esse cara aqui é monstro. São 10.000 soldados de alta capacidade. O exército dele é de rebeldes. O exército dele é de rebeldes que são contra mim, que nunca foram fiéis, não tem a mão de Deus lá. Eu sei que Deus vai me honrar. Eu sei que Ele não vai me matar, não está no script de Deus. E Davi chama aqueles soldados e diga: pelo amor de Deus, traga meu filho vivo. Preserve a minha vida do meu filho. Ele sabia que ele não ia aguentar aquilo. E Davi fugindo com mais de 1.000 a 3.000 soldados, com seus outros filhos, Salomão no colo, já adolescentezinho. Ele chega num deserto, e naquele deserto ele imagina, e ele pôde entender que não tinha água, que não tinha comida, e que ia demorar só questão de horas para que Davi morresse, e aquelas cerca de 3 a 4.000 pessoas morressem no deserto. Deserto de Manaim.
que eu não vou nem detalhar a história desse deserto pelo tempo. E ali naquele momento, esse Davi compreende o trabalhar de Deus. Como é bom aprender com experiências de outros e próprias. Mas o tolo, nem com 100 chicotadas, a experiência entra dentro dele. O ignorante, o nércio, ele será quebrado sem que haja esperança, diz as Escrituras. Mas Davi não. Um homem segundo o coração de Deus, filho, mas vai pagar o que plantou. Vai ser tratado, porque eu te amo tanto, que você não vai se perder, meu filho. Mas vai ser duro, sem anestesia. E Davi entendendo, eu não vou morrer aqui nesse deserto. Mas está difícil, talvez os outros morram. Eu sou rei, Deus prometeu, promessa. E vem um turbilhão na mente, sabe, irmãos? Nos processos, tal dia, tal hora, eu passei por isso. Vai lá, aquela imagem, você no primeiro dia de viagem com uma sacola, só com dinheiro de ida. Vai mostrar situações difíceis, vai mostrar momentos terríveis. Tem uma cena que eu sempre estou vendo na minha mente, eu abrindo a porta do necrotério e entrando para ver meus filhos enrolados em um saco preto. Ali, naquele necrotério, era só eu, Deus, e aquele anjo sentado do lado dos dois corpos. E você vai pegando as experiências e os processos de Deus nos anos. E Davi estava ali, as pessoas falando com Davi, e sem entender, Davi calado, Davi na loca, Davi com os olhos, os soldados dizendo, meu Deus, um homem com tanto vigor, com tanto brilho nos olhos, olha como ele está, a idade chegou, ele está assim. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus tem servos. Olha, presta bem atenção. Deus, ele pode acionar, eu sempre tenho falado aqui com vocês. Deus pode acionar o que ele quiser, meu filho. No livro de Hebreus, as Escrituras diz que os anjos estão trabalhando como labaredas de fogo para com os ministros do Evangelho. E naquele momento ali, do nada do deserto, o Espírito de Deus vai e vasculha aquela região, tipo como um drone, um satélite dos céus, mais poderoso que o satélite do Vaticano, Lúcifer, mais poderoso que os maiores satélites, que vai buscar os quasares que estão por trás dos planetas de Plutão e outros sistemas estelares. E encontrou um homem rico, um homem afortunado, um servo de Deus, chamado Barzilai. Esse homem aqui, chamado Barzilai, com a movimentação no deserto, ele soube e chamou uma equipe de amigos para ir lá. Chamou Ziba, chamou Simei, filho de Gerá Benjamita, que era de Baurim, chamou homens de Judá e foi se encontrar com o rei Davi. E ao chegar ali no acampamento, eles observaram que aqueles homens tinham poucas horas de vida, todos cansados, desfalecidos. Eu tenho certeza que os soldados diziam, ó rei, eu acabo com essa desgraceira agora, em 10 minutos, vai, manda eu ir lá. E Davi sabia que era tiro e queda e se lascava a batalhão. Davi dizia, se meu filho tiver de morrer, não vai ser por causa de mim. Eu vou fazer a minha parte, eu não aguento mais semear mal, eu vou fugir. Eu vou embora. Absalão já tinha sido ungido a rei, frustrado. O povo não quis, Deus não está no negócio. E ali, meu irmão, Barzilai manda levar para Davi comida. Presta atenção.
E Barzilai passa a sustentar cerca de 1.000 a 2.000 pessoas no deserto. Pelo amor de Deus, irmão. Você dá um caruru lá para 500 pessoas, rapaz, para 100 pessoas um dia, 1 hora, um almoço. Você sabe o que é 2, 3 mil pessoas para comer de manhã, de tarde, de noite, em um deserto? O homem mandou cama, rapaz. Vai dormir todo mundo de cama. Mandou vasilhas de água. Tem carreta, tem caminhão, da Scania para levar, tem BR no deserto, tem estrada para levar container de água, bacias de água, tanques de água. Aquele homem levou, meu irmão, torrada, grãos, trigo, cevada, farinha, grão torrado, feijão de fava, lentilha, coalhada, ovelhas, queijo e mel. Em outras palavras, banquete do melhor todo dia. Glória a Deus. Aleluia. Barzilai, de repente, no meio de todo aquele acontecimento, 1 dia, 2 dias, 1 mês, 3 meses, passou o tempo, não sei quanto, chega a notícia para Davi sobre Absalão. Eu não vou entrar nessa notícia. Lá na frente, em outro dia, eu prego isso. Mas vou fechar aqui a mensagem nesses 14 minutos que me restam. Davi, então, soube que Absalão não estava mais no palácio. E Davi manda chamar Barzilai. Davi voltou para o palácio, mas antes dele voltar para o palácio, eu digo, eu quero conhecer esse homem. Manda chamar esse homem. E mandaram chamar Barzilai. E quando de repente Davi olha para Barzilai, Barzilai era um homem velho, de 80 anos de idade. E Barzilai era um homem muito rico. Então Davi olhou para Barzilai e disse: Barzilai, eu quero falar para você, Barzilai, que você vai atravessar o Jordão, o rio comigo, Barzilai. Quero dizer para você, Barzilai, que você vai morar comigo no palácio, Barzilai, por todo o resto da sua vida, Barzilai. Você vai comigo, Barzilai. Eu vou te sustentar dia e noite, Barzilai. Eu quero você comigo. Eu quero toda vez que eu sentar na mesa, Barzilai, eu olhar para você. Eu quero ver você na minha mesa, Barzilai. Na realeza, no palácio. Barzilai olhou para Davi e disse: por quê? Por que você tem que me recompensar, em outras palavras? Não. Em outras palavras, o que eu faço ou o que eu fiz, não foi esperando recompensa. Não funciona com Deus, filho. Esse overnight, essa bolsa de valores não funciona com Deus. Essa barganha de dinheiro em envelope não funciona com Deus. É por graça. É por graça, irmão. Não é por merecimento. Não, Davi, eu sou velho. Eu não vou atrapalhar a sua vida, não. A minha idade. O que é que eu espero mais da vida, Davi? Não. Não. Vá em paz. Eu fiz. Irmãos, as escrituras do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: olha, cada um veja como é que levanta, como é que constrói nesse edifício.
O fundamento é Jesus, está aqui a palavra. Veja como é que você está construindo a tua vida em Cristo. O firme fundamento permanece, é Jesus. O selo de Deus é esse: aparte-se da iniquidade todo aquele que profere o nome de Cristo. Paulo aos Coríntios diz: veja como é que você está construindo a casa sobre a rocha. Porque o fogo de Deus irá passar, a obra de palha, de feno, de pena, de madeira, não suportará a provação de Deus. Tudo que é feito sem amor, ainda que você dê o seu corpo para ser queimado, ainda que você venda toda a sua riqueza, sem amor, não serve de nada. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que conhecesse todos os mistérios inescrutáveis de Deus, e não tivesse amor, nada seria. Basilai estava dizendo: eu fiz por amor. É isso que é computado no céu. Não quero medalhas, glórias, reconhecimento. Senão não funcionará naquele dia meus galardões. E o rei Davi continuou persistindo. E Deus, então Basilai olha para Davi e diz: tudo bem, Davi, eu compreendo. Eu não vou, mas então leve o meu filho Quimã. E você faz aquilo que Deus colocar em seu coração pelo meu filho. E Davi levou Quimã. Quimã ficou no palácio honrado por Deus e por Davi, pelo que o pai dele semeou. E aí eu quero deixar para você essa experiência, e quero deixar para você, faltando 8 minutos para 10h30, esses valores espirituais. Quimã ficou no palácio, se alimentando no banquete de Davi, usufruindo do banquete de Davi. Davi, maior amor, maior carinho com Quimã. E um dia, Davi foi envelhecendo, passou anos e anos. E quando Davi, lá se não me falha a memória, em 2 Reis capítulo 2, verso 7, Davi já velho de idade, ele chama Salomão. Salomão vai ser rei. E Davi olha para Salomão e diz: meu filho, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sede homem. Mas eu quero te dizer, Salomão, meu filho, nunca se esqueça do filho de Basilai. Enquanto você viver e você estiver no reinado, haja de misericórdia, não só com Quimã, mas com todos os descendentes da casa de Basilai. Eu quero dizer para você, meu irmão, olha o que eu vou te dizer aqui, é forte. Fica de pé, senão não recebe a vitória. Faz de conta que está trabalhando. A gente fica de pé para muita coisa, agora fica de pé para Deus. Basta Jesus que ficou pendurado por um prego na cruz. Se quiser eu boto um prego aí. Botar umas cordas aqui nessas cumeiras aqui e esticar os braços. Estou em pé aqui. Minha perna está cheia de veia. Agora não é por causa do meu trabalho só não, é por causa também da obra. É 32 anos de pré. Quero dizer para vocês aqui agora, segura aí a besta, quer?
O que você semeou, Deus terá misericórdia dos seus filhos. Você ouviu o que eu estou lhe dizendo? Seus filhos vão colher da sua fidelidade com Deus. Basilai plantou que mano entrava em nada. Talvez você esteja aqui hoje preocupado com seu filho. Eu sei que tem aqui mães preocupadas com filhos e pais. Hoje ainda um irmão falou comigo: pastor, a gente fica preocupado, São João chega aí, né? Eu quero te dizer, você lembra daquele filho de um amigo seu que você ajudou, que era traficante? Você lembra daquela menina que você deu uma roupa? Está computado nos céus. Deus vai usar pessoas para ajudar o seu filho, onde ele estiver. Porque você semeou no mundo espiritual. Quantas pessoas você já ajudou? Salomão lembra de Quimã, filho de Bildade. Lembra dele? Pois haja de misericórdia com toda a casa de Bildade, de Basilai. Olha para o seu irmão do lado e diz para ele assim: se essa palavra não funciona, diz para ele, se essa palavra não funciona, eu vou mandar Jesus trazer uma injeção deste tamanho do céu. Não dá não? Não dá não, né? Uma vacina deste tamanho para um anjo. Então é melhor você receber a palavra, não é não? O irmão Miguel diz: não, aí não dá não, então receba a palavra. Receba a palavra, porque tem gente que nem por osmose está entrando. A fibra está fechada do coração. A fibra está fechada do coração. Está entendendo, irmãos? Coloque a mão sobre o seu coração, eu quero orar pela sua vida. Basilai! Aprende com Basilai nessa manhã.